Olha só que história. Pensa numa escola em colapso total. Sabe? Violência, aluno faltando, uma desordem generalizada. Agora, e se eu dissesse que a solução para esse caos todo, um caos bem moderno, foi encontrada nos escritos de um sociólogo de mais de 100 anos atrás? Pois é essa história que a gente vai desvendar agora. Pode parecer meio, sei lá, improvável, né? Mas é essa pergunta que guia toda essa análise. Será que a resposta para os desafios de uma sala de aula do século XXI estava mesmo escondida nos livros de Emílio Durkheim? Bora descobrir! Ok, então, vamos para a primeira parte. Uma escola em crise. Para a gente entender o tamanho do problema, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para uma escola na região metropolitana do Rio de Janeiro, ali entre 2011 e 2016. Lá, a palavra ordem simplesmente tinha perdido o sentido. E o aprendizado tinha sido totalmente substituído pelo caos. A rotina ali era de um desrespeito constante. Professores, colegas, todo mundo era alvo fácil. Qualquer tentativa de convivência era sabotada na hora. E a autoridade do professor em sala de aula? Simplesmente não existia mais. E o pior é que a situação foi muito além das palavras. A agressão física virou rotina. O patrimônio da escola era destruído, dia após dia. Aquele lugar que devia ser um porto seguro, sabe? Tinha se transformado num lugar de medo. Claro, o impacto disso foi devastador. Os professores, completamente esgotados, adoeciam, pediam para sair. E os alunos? Bom, o índice de faltas disparou. A mensagem era muito clara: ninguém queria estar ali. E olha só, os números eles confirmavam o desastre. Em 2013, a nota da escola no IDEB, que é basicamente o termômetro da qualidade da educação no Brasil, era de só 3,6. É um número que parece frio, mas que na verdade revela uma crise muito, muito profunda. Bem, vamos para a segunda parte, a bússola moral de Durkheim. Diante desse abismo, a nova gestão da escola fez algo que, bom, foi bem radical. Em vez de ficar só apagando incêndios, sabe, focando nos sintomas, eles foram buscar a raiz do problema num lugar totalmente inesperado, na obra de Emile Durkheim, um dos pais da sociologia. Para entender o que eles fizeram, a gente precisa entender esse conceito. Para Durkheim, educação moral não tem nada a ver com dar sermão, não. É sobre construir a base para se viver em comunidade. É sobre desenvolver o autocontrole e, principalmente, entender que as regras existem para beneficiar todo mundo. E o Durkheim ele dividiu essa ideia em 3 pilares. O primeiro é o espírito de disciplina, que é basicamente criar rotinas consistentes, uma autoridade clara, para que as regras sejam previsíveis, sabe? O segundo é a adesão a grupos sociais. A ideia aqui é fazer com que as pessoas sintam que pertencem a algo maior, que ajam pelo bem do grupo, não só por si mesmas. E aí vem o terceiro, que talvez o mais crucial de todos, a autonomia da vontade. E olha, essa citação do próprio Durkheim resume perfeitamente esse terceiro pilar. Ensinar a moral não é pregá-la, é explicá-la. Ou seja, não adianta só impor a regra. As pessoas precisam entender o porquê da regra existir. A disciplina não pode ser cega, tem que ser uma escolha consciente, tem que fazer sentido. Certo, terceira parte, da teoria à prática. A teoria é fascinante, né? Mas como é que isso vira prática? Como é que a equipe da escola pegou essas ideias de um livro e usou para enfrentar aquele caos do dia a dia? Então, o primeiro passo deles foi muito inteligente. Eles pararam de tratar tudo como se fosse a mesma coisa. Se inspirando numa pesquisadora, até uma vinha, eles separaram a bagunça do dia a dia, sabe, o desrespeito, a perturbação na aula, que eles chamaram de incivilidades, da violência dura, que já eram crimes mesmo. E essa diferenciação foi a chave de tudo, porque permitiu criar estratégias diferentes para cada tipo de problema. Com esse diagnóstico em mãos, eles começaram a agir. Primeiro, chamaram a comunidade toda para criar as regras da escola em conjunto. Depois, criaram um sistema de advertências por escrito. O diálogo com os pais e responsáveis virou uma coisa constante. E claro, em casos mais extremos, o conselho tutelar foi acionado e algumas transferências compulsórias acabaram sendo necessárias. Só que aí, a teoria de Durkheim se mostrou quase profética. Lembra daquela citação? Acontece que uma daquelas estratégias, o sistema de advertências, simplesmente não funcionou. Na verdade, falhou feio. Tinha aluno com mais de 50 advertências. Isso prova exatamente o que o Durkheim disse. A punição repetida, 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 perde totalmente a força. Ok, chegamos na quarta parte, medindo a virada. Com algumas coisas dando certo e outras nem tanto, qual foi o resultado final de tudo isso? Será que essa teoria de 100 anos atrás conseguiu mesmo reverter aquele caos?
Bom, vamos dar uma olhada nos dados. Essa linha do tempo aqui resume bem a jornada da escola. Olha só, a crise começa lá em 2011. Em 2013, eles chegam no fundo do poço, que é quando a intervenção começa de fato. E aí, gente, já em 2015, acontece uma virada impressionante. E o resultado tá aqui, bem nítido. Em só 2 anos, a nota do IDEB saltou de 3,6 para 4,8. Parece só um número, mas é um salto gigantesco e significa muito mais do que notas melhores. Significa a pacificação e a reorganização de uma comunidade escolar inteira. Agora, a quinta e última parte, o fator liderança. Porque, vamos combinar, um resultado desses não acontece por acaso. A teoria do Durkheim foi a bússola, com certeza, mas foram necessárias ações e, principalmente, pessoas específicas para transformar o plano em realidade. Vamos entender que fatores foram esses. O grande catalisador, sem dúvida, foi uma liderança firme, a chegada de uma nova diretora. Foi ela que garantiu um apoio mais forte da Secretaria de Educação, conseguiu manter um quadro de professores estável e usou aquelas transferências de um jeito estratégico, sabe? Não como punição em massa, mas para isolar os principais focos de violência. No fundo, ela foi a personificação daquele espírito de disciplina do Durkheim, criando a estabilidade que a mudança precisava para acontecer. E o resultado final de tudo isso? A violência foi praticamente zerada. A escola finalmente voltou a ser o que nunca deveria ter deixado de ser. Um lugar seguro, organizado e, acima de tudo, um lugar onde o direito de aprender é realmente garantido. O que nos deixa com uma reflexão, né? A história dessa escola parece sugerir que lutar contra a indisciplina não é só sobre ter mais controle, mas sobre construir um senso de comunidade, de propósito. Fica a pergunta: será que a criação de uma comunidade moral é a peça que, hoje em dia, a gente mais esquece de colocar no quebra-cabeça da educação?